última aula que nós tivemos de Física E, eu só consegui bater um papo muito rápido nos últimos 10 minutinhos de aula sobre magnetismo. E hoje, então, eu queria fazer uma introdução com mais calma e já avançar bastante nesse volume 5 ainda. Aqui é volume 5, só a Física C, e nós estamos no volume 6 mesmo, com tranquilidade. Alguém lembra do que se trata essa história de magnetismo terrestre? Pronto, é isso que eu quero. A Terra é um grande ímã. A Terra, cuidado, isso é perigoso. A Terra é um grande ímã. Certo? Olha só. Pro leigo, assim, ó, pode fazer o seguinte desenho. Esse aqui é o eixo de rotação da Terra. Quando a gente vai representar a Terra, embora não tenha para cima e para baixo, a gente classicamente faz o polo norte na parte de cima e o polo sul na parte de baixo. Certo? Embora, para quem está no hemisfério, né, olhando as estrelas, o que seria mais correto chamar de parte de cima, para nós, né, que estamos abaixo da linha do Equador, seria o contrário. Mas como a gente aprende lá, né, da geografia desde o princípio, o globo parece que a Europa é o centro do mundo, né, mas não tem esse referencial, na verdade, é só por motivo didático. Nós sabemos que ao pegar um ímã e pendurar na superfície da Terra, uma parte do ímã aponta para o polo norte geográfico, né? Lembra que a geografia que falou isso pra gente, não é isso? Aqui tem o polo sul geográfico. A geografia nos mostrou isso. A parte do ímã que aponta para o polo norte eu chamo de polo norte. A parte do ímã que aponta para o polo sul eu chamo de polo sul. No começo a galera não sabia que a Terra era um ímã. Chama de norte que aponta para o norte, acabou? Depois a galera percebeu. Poxa, mas quando eu pego dois ímãs, às vezes eu vou tentar fazer eles se atrair, eles se repelem. E quando às vezes eu encosto o polo correto com o outro, gruda. Por isso tem aquela história que está na boca do povo, os opostos. Aí a galera entendeu, poxa, se o polo norte do ímã está sendo atraído pelo polo norte geográfico da Terra, é que a Terra é um grande ímã. Esse grande ímã que é a Terra tem seu polo sul magnético próximo do polo norte, porque os opostos, pronto. Aqui no polo sul geográfico da Terra tem um polo norte magnético. Resumindo, tu continua chamando do polo norte e polo sul normal. Quando fores pensar na Terra como ímã, lembra que é o contrário os nomes, só isso, não tem nada demais. No final dessa aula, vai começar a surgir a explicação por que a Terra é um grande ímã. Talvez não dê para finalizar na aula de hoje, mas já vai ter uma motivação, já vai começar a pensar sobre o assunto. Por enquanto a gente não sabe o que é. Vamos pensar que é uma mina gigante de magnetita em algum lugar. Pronto, uma mina de magnetita transformou a Terra no ímã. Magnetismo terrestre está resolvido, é brincadeira. Aliás, o eixo de rotação da Terra e o eixo magnético, eles são perfeitamente alinhados um com o outro? Não. Importante saber isso. Não precisa saber quantos graus, nada. Tá? Ótimo. Ou seja, com uma bússola, nunca dá para chegar no polo norte exatamente. Bom, que história é essa de inseparabilidade dos polos? Dos polos. Isso, pega o ímã, corta ao meio, o sul não fica separado do norte. Onde tinha sul, continua sul, e onde tu cortou, brota um. E mesmo que tu esteja falando de um maldito átomo, se um átomo está magnetizado, o próprio átomo vai ter uma região polo norte e uma região polo sul, e aí não dá de ficar o átomo ao meio. E se tu fizesse, se tu pegar um átomo e separar ele, a própria partícula subatômica, o próprio próton, o próprio nêutron, o próprio elétron é um mini ímã. Que loucura, hein? Então, por menor que seja a partícula, se for magnética, tem norte e é impossível separar. Isso a gente não pode esquecer. Tem tudo a ver com isso. O spin, na verdade, que a gente fala do ímã, não é rotação do elétron, não é rotação do elétron, embora a gente traduza para a galera isso. Mas não significa que o elétron esteja obrigatoriamente rodando. O spin, na verdade, é um campo magnético que ele gera. Olha que interessante. O spin do elétron é uma medida do seu dipolo magnético, é o nome técnico que se dá. O que define a intensidade do magnetismo e o tamanho do campo magnético que geral? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Galerinha, alguém lembra o que se trata ponto Curie? Não. Cheguei a falar disso? Eu acho que não. Não? Então, na outra sala, eu cheguei a falar do ponto Curie, aqui não deu tempo. A Maria Curie é uma cientista que começou a estudar os materiais magnéticos.
ela descobriu que tinha uma temperatura chave para o ferro, que o ferro deixava de ser atraído pelo ímã. Ela percebia que a própria magnetita tinha uma temperatura que deixava de ser ímã, como a gente conhece a magnetita. E ela percebeu que todo material que era fortemente atraído por um ímã, se tu aquecesse demais, cada material tinha uma temperatura específica que o material deixava de ser atraído. Então, ponto Curie é a temperatura acima da qual o material perde suas propriedades magnéticas. Só isso. E eu até citei, né, que a mãe da Curie e o pai da Maria Curie foram físicos famosos na área de radioatividade, foram os criadores dos métodos atuais das usinas nucleares. Morreram envenenados. Né? Eu não sei se vocês, eu não acompanho porque eu não tenho tempo, felizmente, mas os poucos pedaços que eu vi daquele programa me rachei de rir. Do Sheldon lá do Big Bang Theory. Muito bom, muito bom. Tem uma parte que ele vai lá dar uma palestrinha para as crianças, né? Para estimular as crianças, ele chega e ele fala da Curie, da mãe, né? Da Curie mãe. Ele fala que se eles tiverem sorte, eles poderão, né? Primeiro ele vai lá e destrói, fala que todo mundo é burro, que ninguém vai conseguir nada, como sempre. Aí exatamente, né? Que se eles tiverem sorte, vão poder ser que nem a Curie, que vai dar uma contribuição fantástica para a ciência e morrer envenenado em nome da ciência, né? Ele sempre é daquele jeito engraçadão dele, né? Que só ele sabe fazer. Mas é isso, os Curie realmente deixaram o nome da família aí para todo sempre. Eu acho até que valeria a pena, né? Morre intoxicado, mas não morre, na verdade, né? Fica imortalizado. Ô galerinha, o que eu quero falar de novo para vocês a partir de agora? Primeiro, nós vamos ter que começar a falar das linhas de campo, porque tu já tem noção da linha de campo elétrico, lembra? Nasce na carga positiva, morre na carga negativa. Aqui muda um pouco. Quando eu vou desenhar um ímã, por exemplo, o mais clássico é o ímã retinho. Embora nos desenhos animados o ímã que faça sucesso é o em forma de ferradura, que a gente também gosta dele no laboratório. A gente gosta muito desse ímã, certo? Esse ímã retinho, ele vai ter, claro, o polo norte e o polo sul. Se eu pego uma folha de papel, boto em cima desse ímã e jogo o ferro em pó em cima dessa folha, esse ferro em pó, como ele é atraído pelo campo magnético, ele vai se alinhar com as linhas desse campo que a gente não consegue enxergar. E aí, os físicos, imitando aquele padrão que eles viam nessa experiência com o ferro em pó, eles começaram a desenhar essas linhas de campo. Eu só vou desenhar duas em cima e duas embaixo, embora elas sejam muitas e muitas, porque senão o desenho fica poluído. As linhas de campo, por definição, emergem do polo norte, mas elas vão ao polo sul, penetram no polo sul e se conectam ao polo norte mais uma vez por dentro do ímã. Diferentemente das linhas de campo elétrico, que nasciam nas cargas positivas e morriam nas negativas. Aqui não tem essa de nascer e morrer. Ela emerge e penetra, se conectando internamente pelo ímã. Ou seja, linhas de campo magnético não tem começo e fim. Elas são contínuas, ao contrário das linhas de campo que tinha começo e fim. Então a primeira diferença marcante entre campo elétrico e campo magnético é isso. As linhas de campo magnético são contínuas. Vou escrever aqui algumas propriedades. Propriedades das linhas o que mesmo? De campo o quê? Magnético. Campo magnético. Primeira propriedade. Emergem. Emergem. Otávio, Fala, amigo. por que você deve utilizar a magnetismo como energia? Não, eu tô pensando numa que não é magnética. Para te responder, porque tudo é magnético. Essa energia aqui, ela só está existindo agora porque lá em Jorge Lacerda, lá em Tubarão, tem ímã girando em volta de fio. É isso que faz a energia. Ela é contínua, então não teria como fazer de uma forma... Ah, ó, cuidado, entendi. Tu está pensando o seguinte, já que essas linhas de campo são contínuas, eu vou poder aproveitar essa energia continuamente. Cuidado, não é essa a ideia, certo? Mas, às vezes a gente não se toca, mas toda energia que tu usa, praticamente 99% da energia que tu usa é gerada a partir de ímã. Nós já vamos começar a descobrir como, tá? Essa explicação ainda vai demorar mais algumas aulinhas. Mas depois desse final desse curso, nós vamos começar a entender muito melhor o que acontece lá em Tubarão e o que acontece aqui na minha casa para o motor elétrico girar. Certo? É muito parecido, na verdade, o motor elétrico funcionando e a usina funcionando lá. Emerge do polo norte e penetram no polo sul. Eu estou falando emerge e penetram para que vocês percebam que as linhas de campo
magnéticos são contínuas. Ou seja, não tem de onde ela brota e onde ela morre, que nem carga elétrica. Ah, peraí, parecem coisas diferentes, né? Falar que os polos magnéticos são inseparáveis é o mesmo que dizer que as linhas de campo magnético são contínuas. Tu consegue enxergar essa conexão? Por que as linhas de campo elétrico não são contínuas? Porque eu tenho um polo positivo isolado. Eu tenho um monopolo elétrico, né? Aí as linhas brotam dali e vão ao infinito e além. Não tem onde morrer essa linha. Agora, como o ímã tem o norte e tem o sul, tem da onde sai e tem da onde chega. E não pode ter uma linha que não tenha conexão com outra. No magnetismo não faz o menor sentido isso acontecer. Emerge do polo norte e penetra no polo sul, são contínuas, jamais... Lembra? Jamais se cruzam. Era ou não era igual à linha de campo elétrico? Essa propriedade existe. Quanto mais próximas... mais intenso é o campo, deixa eu ver, ponto A, ponto B. Onde o campo é mais intenso, A ou B? Em B, porque as linhas estão mais próximas. Aí que tá, as linhas de campo elétrico, elas são o gráfico do campo. Mas tu vê, não é um gráfico XY, né, que a gente representa. A gente até pode fazer um gráfico do campo magnético à medida que a gente se distancia do fio. Isso dá para fazer. Mas digamos que é uma representação gráfica do campo magnético, as linhas de campo. É uma maneira de tentar visualizar melhor. Como? Cara, na verdade, como o polo norte e o polo sul estão próximos aqui próximo do polo norte e polo sul, as linhas de campo vão ser praticamente paralelas e igualmente espaçadas. Esse campo magnético é chamado campo uniforme. É importante que o campo tenha o mesmo valor em todos os pontos para testar no laboratório, né? Ou seja, se eu usar um ímã desse no laboratório, fazer um teste aqui vai dar uma resposta diferente de fazer um teste ali. Aqui não, se eu testar aqui, aqui, vai dar o mesmo resultado. Por isso que no laboratório a gente adora usar o ímã em forma de ferradura. Porque aqui o campo é praticamente uniforme, ou seja, valor igual, valor constante. Outra, ó galera, o correto seria representar a linha fazendo a curva e conectando, concorda comigo? Certo? Só que eu teria que fazer algumas para lá, outras para cá, o ímã também é largo, né? Ia virar um pandemônio as linhas, por isso que eu só estou fazendo as que me interessam. Mas é importante lembrar que essas linhas fazem a volta e voltam a se conectar. Ô professor, Pois não. tu falou isso desse campo uniforme, se ela sendo ligada e mesmo assim o norte vai ser o positivo negativo do mesmo jeito? Cuidado, ó, norte, sul, positivo e negativo são coisas diferentes, né? Tipo, já falado um e o outro no caso. Não, olha só, não sei se eu entendi, mas assim, ó, eu poderia imaginar que esse ímã é formado por vários mini ímãs, tá? Isso vai nos ajudar na continuação da aula. Então tu vê, lembra quando eu corto, continua norte e sul, não é? Ou seja, é como se eu tivesse um monte de ímã minúsculo, todos enfileirados. E aí, como eu estou próximo norte de um com o sul do outro, é como se fosse um único ímã grande, com o sol, com o norte numa extremidade e o sul na outra. Mas se eu fosse analisar microscopicamente, eu veria que são vários mini ímãs todos enfileirados. Olha que interessante. Isso que impede o norte e o sul de se atraírem naquele ímã? Isso que impede, por exemplo, de... Estão se atraindo, tá? Eles estão se atraindo, exatamente. Mas se eu cortasse eles, ia voltar a aparecer norte e sul. Isso é que impede de separar o polo norte e o polo sul. O fato de os ímãs serem elementares. Mesmo um átomo pode representar um ímã. Certo? O próprio elétron, cheguei a falar aqui, o próprio elétron é um mini ímã, na verdade. Ou seja, além do elétron ter sua massa e sua carga elétrica, o elétron, ele tem dentro dele, já intrínseco a ele, um mini imãzinho. É mais uma das características do elétron que a gente chama de spin, inclusive, né? Que a gente aqui didaticamente fala que é a rotação dele, embora não seja a rotação. Agora olha que loucura, galera. Essa aqui é igual, ó, quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Mais intenso é o campo. Agora eu pergunto, e se eu fosse querer representar um vetor campo magnético, como eu faria? Tem a ver com aquela história mesmo. O vetor campo elétrico não era sempre tangente à linha de campo? Então o vetor campo magnético será tangente à linha de campo? Será que existe linha de campo gravitacional? Uma massa atrai qualquer outra massa? Eu posso fazer linhas, não posso? E se eu quisesse representar o vetor campo magnético num monte de linha de campo magnético, como seria esse vetor? Não é essa daquele de movimento circular que ele tende a sair? Seria
Tangente. Ou seja, se eu te falei que campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico, aí eu concluo que o vetor campo é a linha. E aí eu já concluo que se tiver uma linha de campo e eu quiser desenhar um vetor naquela linha, aquele vetor também vai ser... Meu Deus, se algum dia um outro físico inventar uma nova linha de campo, eu vou poder criar um vetor. E naquela linha o vetor vai ter que ser tangente à coisa. Certo? Sei lá, vai que descobrem a energia da viga. E aí então tem as linhas de campo da viga. E aí eu vou fazer o vetor energia da viga. Vai ser sempre tangente à linha de campo. Ou seja, embora o fenômeno seja diferente, a matemática que rege o fenômeno é a mesma. Beleza? Por isso que campo elétrico, campo magnético e campo gravitacional são sempre as linhas de campo elétrico, campo magnético ou campo gravitacional. O que gera um campo magnético? Carga? Desculpa, o que gera campo elétrico? Carga? Elétrica. O que gera campo magnético? Pode até chamar de carga magnética, se usa essa expressão, mas pode falar popularmente ímã. O que gera um campo gravitacional? Uma massa, não é isso? Basta ter massa. Tudo bem? Pessoal, emerge no Polo Norte e penetra no Polo Sul, são contínuas, isso tem a ver com a inseparabilidade dos polos, jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Último aspecto, o vetor. Dita para mim. Quero o nome completo do vetor. Campo magnético. O vetor campo magnético é tangente, parabéns. Isso é tangente às linhas de campo magnético. Deixa eu ver se a galera entendeu. Faz com o dedinho para onde é que aponta o vetor campo magnético aqui. Parabéns, meu amigo, fez certinho para cima. E se fosse aqui? Se fosse bem aqui seria retinho, né? Mas ali já está fazendo a curva, não tá? Vai sair pela tangente, ó. É o vetor campo magnético, sempre tangente à linha de campo, nada demais. E no perpendicular, depois nós vamos ver que tem alguma coisa que é perpendicular às linhas de campo elétrico, nós vamos chegar lá. Aliás, eu até talvez tenha citado rapidamente que as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo elétrico, né? Mas era uma aulinha específica lá, a gente de repente tem que voltar a bater o papinho sobre isso. Vai ter continha. Mas assim, as continhas que vão aparecer vão ser só no final da aula. Hoje ainda não vai ter continha. Hoje é mais teoria. Aliás, os caras começaram a estudar as substâncias em relação ao comportamento magnético, obrigado, substâncias. E eles perceberam que tinham 3 tipos de comportamento diferente. Algumas substâncias eram fortemente atraídas pelos ímãs, sempre atraídas, tanto pelo Polo Norte quanto pelo Polo Sul. O exemplo máximo dessas substâncias era o ferro. Por isso que as substâncias chamadas de ferromagnéticas são aquelas que são fortemente atraídas por campo magnético. Fortemente atraídas. O ferro é uma das substâncias que mais apresenta magnetização. É o ferro fundido, inclusive, o fofo, a indústria chama de fofo. É isso aí, ferro fundido. A galera, inclusive, escreve, né? Nos livros de engenharia e fundição, eles falam assim, cara, fofinho. Porque ele é fofo do ponto de vista metálico, tá? Se tu pegar uma marreta e der uma paulada num ferro fundido, claro que ele pode trincar, né? Mas ele amassa com grande facilidade, então ele é fofo do ponto de vista metálico. Outros exemplos, eu decorei 3, tá, cara? Ferro não dá pra esquecer, o nome do cara é ferromagnético, imagina, né? Mas níquel e cobalto é 2 exemplos famosos, porque se usa em laboratório, a apostila atrás também pra galera decorar. Outros, professor, porra, cara, eu de cabeça não sei, vou te confessar, trabalhando com isso há 10 anos, e não precisas decorar, não gaste tempo decorando esse tipo de coisa. O importante é saber que ferro magnético é fortemente atraído. O que seria então paramagnético? Paramagnético. Pois é atraído, mas é fracamente atraído. Um exemplo, a maneira como eu decorei 2 exemplos, carta na manga pro karatê, de materiais paramagnéticos, é a janela. O que tem naquela janela ali?
Tem alumínio e a própria janela. Dois exemplos de substâncias paramagnéticas, ou seja, tu pega o ímã, tenta colar no alumínio e ele cai, né? Tu até achava que o alumínio não era atraído pelo ímã, mas é. Se tu pegar um super ímã, dá para arrancar a janela com o ímã, certo? Só que aí, por que a atração ficou forte? Porque o ímã era brutalmente forte. Em compensação, as coisas metálicas nessa hora seriam todas atraídas e ia destruir outras partes da sala, não só a janela, certo? Mas a maioria das substâncias não é ferromagnética e não é paramagnética. A maioria das substâncias é diamagnética. Adivinha o que é diamagnética? Não é nem fortemente atraído, nem fracamente atraído. É fracamente repelido. É isso aí, diamagnética. Fala, querido. Como é que é? Se as estrelas de nêutrons são ferromagnéticas, pois é, mas ó, bonito isso que tu falou. O primeiro motivo para uma estrela de nêutron atrair brutalmente as coisas é um motivo gravitacional, massa atrai massa. Porém, a estrela de nêutron, ela apresenta, inclusive algumas estrelas de nêutron são chamadas de magnetares, em função de elas apresentar um campo magnético na sua superfície brutal. Tão brutal é o campo magnético na superfície de uma estrela de nêutron, que o próprio átomo é desmanchado por esse magnetismo, ele desmonta. Então, de fato, mas importante lembrar que a estrela de nêutron é atrativa principalmente por ela ter muita massa. Mas é verdade, né? Então tem até um nome especial as estrelas que têm forte campo magnético, magnetares. Esses magnetares têm campos elétricos, campos magnéticos violentos que podem desmanchar um átomo. Tamanha a força magnética. Bacana a colocação. Pois não. Não, ó, bacana. O campo magnético tem a ver necessariamente com o tamanho do ímã? Não. Então eu posso ter um ímã pequenininho com um campo magnético mais intenso que um ímã grande. Ou seja, cada volume daquela substância vai gerar um certo campo magnético. Um ímã pequenininho com um campo magnético intenso, então se tu juntar um monte desses ímãs pequenininhos, tu vai ter um campo maior. Isso sim. Né? Mas não podemos dizer que um ímã grande é necessariamente forte. Tem a ver com a polaridade da molécula, só que nós não chegaremos a esse ponto, tá? Precisa de uma matemática bem profunda para entender essa brincadeira aí. Mas tem a ver. Campo magnético tem a ver com densidade? Campo magnético tem a ver com densidade? Olha, cara, se nós formos pensar, o que é o átomo mais denso? É o átomo cujos elétrons estão mais próximos do núcleo atômico. É mais fácil explicar a densidade do ponto de vista coulombiano, forças elétricas se atraindo, do que do ponto de vista magnético. Mas como eu acabei de revelar que o elétron é magnético, então para poder entender o átomo como um todo, o cara tem que ter um profundo conhecimento de campos elétricos e magnéticos. Resumindo, nós somos seres eletromagnéticos, sem dúvida. Professor, eu ouvi falar de um cara que morreu porque ele deu uma martelada numa praia e quando estava dando trovada assim dele, morreu porque ele teve não sei se foi um trovão, um raio que atingiu ele, sei lá. Mas não foi a martelada que fez isso acontecer. E falava que era a atração de magnetismo também, capaz de botar o martelo. Não, assim, olha só, mas bacana, tá? Tem gente que faz teste com isso, de fato, se eu estiver, né, úmido, segurando o martelo, todo úmido, então tem suor conectando o meu corpo com a ponta do martelo, eu estou numa região onde está para ter uma tempestade elétrica, e é uma planície imensa, não tem nenhuma árvore próxima de mim, e na hora que uma nuvem mais carregada está passando, eu levanto o martelo, o Thor, para dar uma martelada, aí nesse momento é possível que aumente a probabilidade de ter um choque. Mas assim, porra, cara, não é por isso que o cara vai morrer, entendeu? Ou seja, tá na praia, vou tirar o negocinho metálico do cabelo, não precisa. Mais fácil é tu procurar entrar no teu carro, na boa, né? Mas de fato, se tu botar dois bonecos idênticos, um com o martelo levantado para cima, outro sem o martelo, e uma máquina de raio bem no meio, a cada 10 raios, 8 vão cair no cara com o martelo. Por quê? Aí é que tá, olha só, não tem a ver com magnetismo, tem a ver com condutibilidade elétrica. Os metais são melhores condutores e o raio é uma corrente elétrica. Então, na verdade, não tem a ver com magnetismo, tem a ver com eletricidade. Então, a intensidade do campo magnético do ímã varia de acordo com a massa? Para um mesmo ímã, nós podemos dizer que sim. Para, por exemplo, uma fabricante de ímã que usa um certo material para fabricar o seu ímã. Se ela quer um ímã mais poderoso, ela vai botar mais material.
Então, para o mesmo tipo de ímã, quanto mais massa aquele ímã tem, mais poderoso ele vai ser. Mas observa, o fabricante pode usar um material mais forte e com menos material fabricar um ímã mais poderoso. Hoje, com a história da internet, comprar as coisas da China, né? Tu vai lá no Deal Extreme e compra lá ímãs super fortes, que tem várias aplicações, fabricação de motores, etc e tal. Então tem fabricantes hoje que estão com ímãs minúsculos, altamente magnetizados, com força muito maior do que antigamente os ímãs maiores tinham. Então antigamente o cara olhava, deixa eu ver se essa tua caixa de som é boa. O cara olhava o ímã da caixa de som, quanto maior o ímã, melhor era a caixa de som. Hoje em dia nós temos caixas de som menores, em massa, e com mais potência sonora, porque os ímãs dela, embora sejam menores, são mais poderosos, certo? Pessoal, olha só, fracamente o quê? Repelido. O que tu mais gostaria de atrair na tua vida? Dinheiro. Ouro. Ouro e prata, e eles são repelidos. Que merda, né? Então se tu tivesse um super ímã, tu poderia atrair alumínio e vidro até. Mas ouro e prata eles iam ser repelidos. Então uma boa maneira de lembrar que ouro e prata com ímã tu jamais conseguiria separá-los, só expulsá-los. Aliás, a maioria das substâncias são diamagnéticas, inclusive a água. Ou seja, vocês, um forte ímã não atrairia vocês, embora vocês tenham ferro na hemoglobina, né? Certo? Vocês seriam repelidos porque 90, né, 70 e poucos por cento de vocês é feito de água. Tem como ter um super ímã. Cara, na verdade, em laboratório, nós temos super ímãs, nós conseguimos pegar, por exemplo, o vidro e deixar o vidro sendo flutuando com vários ímãs em volta. Então a gente consegue. Aliás, é a única maneira. Imagina eu aquecer o gás ali no laboratório a 1 milhão de graus. Tu concorda, cara, que se encostar em alguma coisa vai derreter essa coisa, mesmo que fosse tungstênio? Como é que no laboratório hoje eles conseguem fazer gás a 1 milhão de graus Celsius sem derreter o laboratório? É porque eles pegam esse gás e usam ímãs para manter o gás preso sem nada encostando nele. Certo? Loucura isso, né? Então eu vou lá com o ímã e faço aquele gás flutuar sem a parede do forno estar encostando. Aí eu vou lá, aqueço aquela nuvem, faço uma mini estrela no laboratório, mas a parede de aço do recipiente não está encostando nesse gás. Por isso não derrete. Massa, né? O que está aquecendo o gás? Cara, o que aquece esse gás é ondas às vezes micro-ondas. Eu uso uma antena de micro-ondas, mas também uso correntes elétricas circulando no núcleo do forno para aquecer em volta. Então eu uso, geralmente eles estão usando isso, correntes elétricas, indução, né? E ondas eletromagnéticas, tipo micro-ondas. Mas eles ainda não conseguiram fazer a grande revolução, que é fazer átomos, os mais simples do mundo, de hidrogênio, se fundir, tamanha a temperatura desse gás e virar hélio. E ao virar hélio vai perder massa, que vai se transformar em energia limpa. A ideia é essa, eu te peço, é conseguir fazer no laboratório uma estrela de hidrogênio que vai ser um mini sol. Na hora que a gente aprender essa tecnologia, cara, o mundo vai se revolucionar, sem dúvida. Né? Nós conseguiríamos trazer energia limpa, né, a partir de hidrogênio, que é uma fonte abundante, né? Afinal a água tem hidrogênio em si, né? E a água é abundante no nosso planeta. E íamos desmanchar a água para usar esse hidrogênio para fazer mini estrelas que se transformaria em hélio, liberando quantidades cavalares de energia que daria para abastecer o mundo enquanto a raça humana sobreviveria. Pessoal, quais são os exemplos de diamagnético? Ouro, prata, não podemos esquecer. Água. Água é o melhor. O alumínio e o vidro, fracamente atraído, paramagnético. Agora olha só a experiência ocasional, sem querer, que revolucionou o mundo. Oersted é o nome da criança. Oersted foi dar uma aula de circuito elétrico. Levou lá a bateria. Lembra que a bateria tem resistência interna agora, né? Concorda comigo? Levou lá o circuitinho para dar aula de associação de resistores em série paralelo. Só que naquele dia ele estava com uma bússola. A bússola dele apontando para o norte, é óbvio. Quando ele ligou o circuito, ele via que a bússola se perdia. Desligava o circuito, a bússola apontava para o norte. Esse Oersted percebeu que corrente elétrica gera campo magnético. A bússola não funciona com campo magnético. Se a bússola se distorceu com a presença da corrente, é porque a corrente está gerando um ímã, um campo magnético. Muito melhor do que
saber o nome do cara é tu saber a conclusão da experiência dele. A conclusão é corrente, fala, elétrica gera campo magnético. Gera campo magnético. Primeira coisa, tem corrente elétrica em volta dela, obrigatoriamente tem que aparecer um campo. Tem um fio na tua casa, ele está energizado, está alimentando um aparelho. Se tu trouxer uma bússola super sensível e encostar no fio, tu vai perceber que ali próximo do fio a bússola dá uma giradinha. Mesmo com isolamento? Mesmo com isolamento. Mesmo com isolamento. O isolamento diminui esse efeito. Mas o isolamento ele funciona com o campo magnético também ou só com o campo elétrico? O isolamento ele é para o campo elétrico, mas ele acaba influenciando um pouquinho no campo magnético. Ou seja, um fio desencapado, o magnetismo dele emerge muito mais fortemente do que o fio isolado. Por isso que nos motores os fios são esmaltados, mas não encapados. Qualquer motor elétrico tem um monte de fio visível de cobre enrolado no outro. E eles estão encostando no outro, mas eles estão esmaltados, foram pintados com esmalte isolante. Mas ele não colocou a borrachinha nele, porque se tivesse a borrachinha o motor ia funcionar pior. Ia gastar mais energia. Certo? Bonita a tua pergunta. Olha que bacana. Professor, existe uma substância fortemente repelida pelos ímãs? Não. Ou elas são fortemente atraídas, ou fracamente repelidas ou atraídas. Para eu ter uma repulsão forte, eu pego o ímã com o ímã e aproximo o norte com o norte e o sul com o sul. Os opostos se atraem. Beleza? Galera, para finalizar, a galera começou a pesquisar como é que é o campo magnético num fio como esse que a corrente sobe. Ó. Como é que fica o campo magnético ali em volta? Como é que são as linhas de campo magnético? O pessoal fez a experiência com a folha de papel, pega uma folha de papel, atravessa aqui no fio e bota aqui na folha de papel ferro em pó, limalha de ferro. O ferro vai se alinhar com as linhas de campo e tu vai conseguir visualizar. O que fica claro é que bem próximo do fio existem vários agrupamentos de ferro em pó e quanto mais distante do fio, menos ferro em pó. Por isso que e é circular, as linhas circulares ficam muito bem definidas. Por isso que nós sabemos que quando um fio condutor está sendo percorrido por corrente elétrica, o campo magnético ali em volta é circular. Quanto mais próximo do fio, mais intenso é o campo. Quanto mais distante, mais fraco. Professor, como é que eu vou saber para que lado aponta essas linhas, já que tem setinha das linhas de campo? É a regra que faltava na aula de hoje. É a regra da mão direita. É só pegar a mão direita e abraçar o fio gostoso com a mão direita. Pegou no fio com a mão direita, é a regra da mão direita. O único segredo para fazer a regra da mão direita, o dedão tem que ser junto com a... Não, vou botar lá, meu filho, daqui, ó. Né, meu filho? O aluno, ele já tá puto, é hora de ir embora, enfia no... Não. O dedão coloca junto com a corrente, é a única seta que tem, né? Olha lá, ó. Peguei no fio com a mão direita e o dedão é a corrente. Esses dedos, os outros dedos, fora o dedão, eles estão apontando o sentido do campo magnético, ou seja, aqui à esquerda as setinhas estão apontando para vocês. Aqui na frente do fio, a setinha aponta para a direita. Aqui na direita, a setinha aponta para dentro do quadro. Essa coisa está na horizontal, ó. E lá atrás do quadro, a setinha aponta para a esquerda. Se a corrente fosse no sentido oposto, olha lá, ó. Concordas comigo que as linhas seriam no sentido oposto? Sim. Para que o aluno consiga entender a representação sem 3D, calma, só uma coisa, ó. Sem 3D, a galera faz assim no mundo todo, ó. Corrente para a direita, pega com a mão direita, deixa eu ver. Pegou com a mão direita. Esses dedos penetram em cima e emergem embaixo, tudo bem? Eu represento uma bolinha com um xizinho quando está penetrando e uma bolinha com uma pontinha quando está emergindo, como uma flecha. Quando a flecha entra, é a bundinha da flecha que tu vê, né? Quando a flecha vem pra ti, é a ponta da flecha que vem no teu olho, né? Tá beleza? É assim no mundo inteiro. Bolinha com o xizinho entrando, bolinha com a pontinha saindo. Muito obrigado.